Igreja, a paz do Senhor. Esse culto está com mais crianças do que com adulto? É o culto das crianças. É o culto das crianças. Vamos fazer o culto Kids aqui agora. Glória a Deus. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, irmãos, que essa campanha que nós estamos fazendo aqui para a melhoria da nossa igreja, né, não é para vocês deixarem de contribuir semanalmente aqui, como vocês já fazem, né? Porque nós precisamos também de pagar as contas fixas. Então, essa é uma campanha que nós estamos dando a oportunidade para vocês participarem junto com a gente também, fazerem uma oferta especial, uma oferta a mais, porque tem pessoas que já falaram assim com a gente: eu prefiro só contribuir nessa conta. Não, a gente vai continuar contribuindo com as nossas ofertas, os nossos dízimos na conta principal. E toda vez que a gente for fazer uma campanha para alguma melhoria, igual o Pedro falou, a gente tem vários projetos: colocar corrimão, colocar extintor, colocar antiderrapante nas escadas. São muitos projetos. Depois a gente podia apresentar todos os projetos, né? Então, nós contamos com a participação de vocês também, com essa oferta especial. Toda oferta é especial, mas essa é um pouco mais, né? Amém. Então, vamos para a palavra? Você está animado para ouvir o Senhor? Continuar ouvindo? Abra aí a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler aí dos versículos 1 ao 11. Amém? Lucas 5, 1 a 11, diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, eu creio que todos vocês aqui, a grande maioria já deve ter visto essa passagem da pesca maravilhosa. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração, e nesses dias ela tem falado ainda mais. Nós sabemos que os evangelhos, eles retratam a vida de Jesus, eles falam sobre a missão de Jesus aqui nessa terra, mas o evangelista Lucas, de uma maneira mais sucinta, mais metódica, mais minuciosa, vai contar as histórias de Jesus. E aqui, nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 5, ele vai começar descrevendo para nós o dia em que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Homens comuns, como eu e vocês, que foram chamados ali na sua vida diária, na sua rotina, eram pescadores e foram escolhidos a mudarem de nível. Receberam então a identidade de pescadores de homens e foram ali, a partir desse momento, chamados para serem discípulos. Discípulo é aquele que é um seguidor
que é um aprendiz, que é um aluno. Tem discípulo de Jesus aqui? Todos nós, né? Mas sabe o que eu acho muito interessante quando eu leio aqui no Evangelho de Lucas, e nos outros evangelhos também fala sobre isso, mas ele retrata com mais detalhes. Eu acho muito interessante porque Jesus, ele escolheu um momento de frustração. Ele escolheu um momento para fazer com que esses homens subissem de níveis, saíssem da plataforma de apenas homens comuns, e passaram a ser agora pescadores de homens. Jesus escolhe um momento em que eles tinham acabado de sair de uma frustração, de uma pesca mal sucedida. A Bíblia nos diz, como nós lemos, que eles ficaram a noite inteira no mar, tentando pescar e não pescaram nenhum peixinho sequer. Eu imagino aqui o sentimento que esses homens estavam. Eu imagino o cansaço. Eu imagino a frustração. Mas foi nesse momento de cansaço, nesse momento em que as coisas não saíram do jeito que eles queriam, nesse momento de dor, de preocupação, porque a ideia deles era que eles fossem trabalhar, vendessem seus peixes pela manhã e chegassem em casa com a provisão. Mas isso não aconteceu. Então, vocês imaginam a preocupação? E todos nós passamos por esses momentos, não é mesmo? Todos nós passamos por momentos de dores. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu e a Rita estávamos conversando aqui sobre isso antes do culto começar. Das dificuldades da vida. Todos nós passamos por momentos em que nós fazemos planos, mas a palavra final que vem do Senhor não é aquela que nós planejamos. Todos nós passamos por tempo de processo, aquele tempo de deserto, de sequidão, em que a gente olha para o cenário e o cenário não muda. Não é verdade ou só eu? Só comigo? O que acontece? Mas o apóstolo Paulo, ele diz, na sua carta a Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, meus irmãos, Deus se revela em todos os momentos. Ele se revela nos momentos de alegria, de abundância, mas ele também se revela nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, nos momentos em que as coisas não dão certo. Existe um propósito neste tempo difícil que você está passando, ou que você já passou, ou que você vai passar. E nós vimos aqui que Jesus, ele se revelou a estes homens. Isso nos mostra que existe um propósito. E sabe por que existe um propósito nos tempos difíceis? Porque nos tempos difíceis, quando Jesus se revela, nós temos vários ensinamentos. E eu queria falar com vocês sobre esses ensinamentos aqui no texto. Quem quer descobrir aqui os ensinamentos? Acompanhe comigo aí no versículo 1. Ele vai começar relatando assim, ó: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, olha o que estava acontecendo aqui. A Bíblia vai contar que Jesus estava caminhando na beira da praia e a multidão o seguia. E, gente, naquele tempo, a multidão é igualzinho hoje. Hoje, nós temos uma multidão que segue a Cristo e cada um tem sua intenção. Aqui é a mesma coisa. A multidão seguia Jesus, cada um com uma intenção. Uns tinham a intenção de ouvir a palavra, de ouvir a revelação de Deus. Outros tinham a intenção nos peixes, nos pães. Outros queriam ser curados porque eles sabiam que Cristo curava. Outros queriam ser libertados porque eles sabiam que Cristo libertava. Outros eram apenas curiosos, questionadores. Alguma coisa mudou? Não. Então, Jesus estava caminhando e a multidão ali na praia o seguia. Imagina a praia.
Multidão, devia ter menino, devia ter adulto, devia ter tudo. Onda quebrando, vento, aquele cenário todo. E a Bíblia diz que Jesus olha para o lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. E mesmo no meio de todo aquele cenário, toda aquela confusão, multidão e tal, ele vê 2 barcos parados e homens lavando as suas redes. Sabe o que isso nos ensina? Que independente da situação que nós vivemos, do cenário caótico que nós enfrentamos, dos momentos de notícias ruins, de desafios, portas se fechando, Jesus nos vê. Eu acho que vocês não entenderam. Jesus te vê, meu irmão. Aonde ninguém mais te vê. Ele conhece sua lágrima, ele conhece os gemidos do seu corpo, ele conhece as suas orações mais íntimas, ele conhece o seu desespero, ele te vê. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Olha o que o salmista diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo da sepultura, Jesus também está lá, Deus também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar lá na extremidade do mar, lá no oceano, lá aonde não tem ninguém consegue acessar, as mãos do Senhor guia e sustenta. Jesus te vê. Essa é uma certeza que você pode ter. Assim como ele viu aqueles homens, e ele não passou ali por acaso, ele também te vê. Mas o texto continua dizendo no versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Gente, Jesus não só viu o barco daqueles homens, mas ele também foi lá no barquinho de Pedro, entrou no barquinho e começou a ensinar a multidão. Fez do barco de Pedro um púlpito. E aqui eu tenho outro ensinamento. Jesus não só nos vê no meio das nossas dores, no meio do deserto, do problema, da dificuldade, mas ele usa a nossa vida, o nosso testemunho, o revelar da graça dele sobre nós, para que outras pessoas o conheçam. Ele usa a nossa vida como um púlpito. Vocês já ouviram uma frase que fala assim, ó, ferida fechada, ministério aberto? Vocês já ouviram aquela música do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas haja um poder para curar? É sobre isso. Aonde o Senhor está tratando na sua vida, onde Ele está provendo, onde Ele está te abençoando, onde Ele está movendo, Ele está te dando autoridade para você falar de quem Ele é. As pessoas vão olhar para você e vão ver a graça de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes a gente acha assim, nossa, eu estou nesse deserto aqui, é Satanás. Satanás está me tentando. Não. Muitas vezes o Senhor nos leva aos desertos. Tem uma música que fala isso, do Ministério Zoe. Você me leva ao deserto para falar de amor. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para Ele se revelar, para Ele tratar o nosso coração. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui nesse versículo. Que quando Jesus, ele sobe no barco de Pedro, ele fala com Pedro assim, Pedro, afasta o barco para trás. Então vamos tentar imaginar, ele estava aqui, ó, o barquinho, bem na beiradinha do mar, pertinho da praia, e a multidão assistindo ele. Mas ele pede para Pedro afastar o mar para trás, o barco, provavelmente para que toda a multidão conseguisse enxergá-lo melhor, conseguisse vê-lo melhor. E isso me traz uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Aonde, em qual posição você tem colocado Jesus
nos momentos difíceis da sua vida? Será que nos seus momentos de dores, de dificuldade, de preocupação, de ansiedade, de frustração, será que nesses momentos as pessoas veem Jesus em você? Será que você é aquele servo bom e fiel que continua louvando a Deus, amando o Senhor, sendo obediente quando tudo vai mal? Ou será que você é aquele que quando as coisas começam a ficar ruins, você afasta da igreja, some do GC, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, vira um cão dentro de casa, patada em todo mundo, o homem não abraça a mulher, não olha para a mulher porque, eu estou com um problema. Será? Fica questionando Deus, murmura, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Nós precisamos de aprender a ser como o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse na sua carta aos Filipenses. Ele disse, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo conhecia o Deus que ele cria. Ele já tinha falado isso, né? Eu sei em quem eu tenho crido. E por isso ele tinha contentamento, ele tinha gratidão. Ele aprendeu a olhar para Cristo, a olhar para o Senhor, independente da situação. E é assim que nós precisamos de ser. Amém? Olha o que o texto vai continuar dizendo aí. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Tem algumas versões que falam assim, lança suas redes no fundo, na parte mais funda. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, a ponto de quase virarem os barcos. Olha o que está nos dizendo aqui, gente. Pedro era pescador profissional. Era PhD em pescaria. Provavelmente, deve ter aprendido com seus pais, que também devem ter aprendido com os avós. Ele era mestre naquilo ali que ele estava fazendo. E a Bíblia fala, ele falou que ele já tinha ficado a noite inteira. Então, vocês concordam comigo que ele já tinha lançado as redes de todas as formas que ele e seus companheiros sabiam? Vocês concordam que eles já tinham tentado de tudo? Vocês estão aqui? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dorme não, meu irmão. Pega essa, que é para você. Que é para mim também e para você. Pedro era especialista em pesca. Mas a Bíblia diz que Jesus deu para ele uma nova ordem. Pedro, lança lá na parte funda. Joga lá, Pedro. E quando ele obedeceu, quando ele jogou mais uma vez, tá bom, Jesus, vou jogar. Aquela rede que não tinha visto nenhum peixe, agora estava transbordando, a ponto de ter que pedir ajuda. Vem, gente, vem ajudar, tem muito peixe aqui. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que só Jesus tem a solução para todos os nossos problemas. Não adianta nós nos apoiarmos no nosso entendimento. Gente, Pedro era especialista em pescar. Mas Jesus era o dono do mar. A Bíblia diz que nele todas as coisas foram criadas. Jesus era o dono dos peixes.
Jesus era onisciente, ele sabia onde os peixes estavam. E em sua onipotência, se não tivesse peixe ali, ele ia fazer ter. Porque ele queria se revelar. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Pedro. Jesus, eu já fiz isso. Jesus, eu vou orar de novo. Jesus, mas eu vou jejuar de novo. Jesus, mas eu vou pedir de novo. Ah, não, Jesus, de novo, eu estou cansada. Ei, talvez nós estamos nos apoiando no nosso entendimento. Talvez nós estamos fazendo do nosso jeito. E sabe por quê? Vou falar por quê. Observem aí. Ele fala, lança as suas redes na parte funda. Naquela época, eles não pescavam de dia. Naquela época, eles pescavam à noite e em águas rasas. Era o que eles estavam acostumados. Era o que era a rotina, era a cultura. Era o que eles faziam todo dia, todo dia, todo dia. Mas Jesus, ali, indo ao contrário de toda forma humana, porque Jesus é assim, não é mesmo? Indo ao contrário de todo entendimento humano, manda lançar a rede na parte funda. E quando Pedro lança a rede na parte funda, o milagre acontece. A abundância acontece. Qual é o nosso problema? Nós queremos viver milagre em águas rasas. Eu vou explicar. Nós queremos ver o revelar de Deus. Nós queremos ver Deus agir de forma diferente, extraordinária. Nós queremos a resposta vivendo dia a dia em uma espiritualidade vazia. Vivendo com Deus, sem Deus. Em águas rasas. É por isso que a gente passa o ano, já estamos quase chegando no meio do ano, vocês já perceberam? E muitas vezes nós estamos ali, meu Deus, não aconteceu nada. Meu Deus, até agora esse problema não se resolveu. Meu Deus, eu estou vivendo isso de novo. Ai, meu Deus. Tem gente que a gente conversa e toda vez a pessoa está na luta. Não estou na luta. Não estou na luta. Não estou na luta. Ei, deserto não é lugar de crente morar. Deserto é lugar de crente passar. Vocês não entenderam. Deserto, você, cristão, que está aqui, que Jesus pagou um alto preço por você. Você não foi chamado para morar no deserto. Não é o lugar da sua moradia. O deserto é um lugar que você vai passar para você conhecer a Deus. Para que Ele se revele para você. Para que Ele te leve para um novo nível de conhecimento com Deus. Para que você experimente lugares em Deus que você só vai experimentar no deserto. Porque nós só vamos experimentar de um Deus que cura se a gente passar pela doença. De um Deus que dá a graça de levantar da cama todo dia, se eu passar pelo luto. De um Deus que me mostra que Ele é provedor, se eu passar pelo desemprego. Então, meu irmão, o deserto não é lugar para você permanecer. É para você passar, aprender e tchau. Depois vai vir outros, né? Mas olha, como é que está a sua vida com Deus? Pensa na sua semana, exercício. Pensa na sua semana, não precisa responder para mim. Quanto tempo da sua semana você tirou, você e Deus, para você orar? Mas não é a oração, Senhor, obrigado por hoje, amém. Quanto tempo? Quanto tempo você tirou para você fazer um devocional? Quanto tempo? Quanto tempo você tirou de uma vida devocional com a sua família? Sabe por que vocês sabiam que você tem um tempo de qualidade com a sua família? Que você tratar bem a sua família também é uma disciplina? Também é você glorificar a Deus, também é você ver Deus trabalhando em você, na sua casa. A gente não faz isso. A gente vive de culto em culto, culto em culto, no automático, a semana passa muito rápido e tal. Nossa, já chegou domingo de novo. Nossa, até hoje tem célula de novo. É assim.
Porque esse mundo, ele exige isso de nós, né? Essa automática, vida automática. Mas com Deus não é assim. Deus manda madrugadas sem peixe. Para a gente parar e ficar lá refletindo, lavando a rede. Opa, avistei Jesus. Se você não parar para lavar sua rede, você não vai avistar Jesus, não. Por isso que a luta vem. É por isso. E o versículo 8 vai dizer: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Olha por que nós temos que ter intimidade ao Senhor. Aqui é o outro ensinamento. Antes Pedro estava todo cheio de si. Senhor, Jesus, já fiz isso. Jesus, está querendo me ensinar? O carpinteiro está querendo me ensinar de pesca? Alguém entendeu essa piada aí? Alguém lê Bíblia? Poxa, já fiz isso. Alguém já falou assim? Está querendo me ensinar. Está querendo me ensinar sobre isso. Logo eu que estou na igreja há 15 anos. Logo eu que já fui no encontro, já fui nisso e naquilo. Antes ele estava cheio de si. Cheio de sabedoria humana. Eu sei, eu já fiz. Mas quando Jesus se revela, quando Jesus faz aquele milagre, quando Jesus mostra que ele sabia, que era do jeito dele, que ele sabia o que ele estava falando, aquela presença, aquela voz, aquela sabedoria que vinha do alto, impactou tanto a eles, que ele se constrange. E é esse o ensinamento. Quando nós vamos para as águas profundas e ouvimos a voz de Jesus, nós somos impactados de uma forma tão grande que a gente começa a perceber a nossa insuficiência. A gente começa a se constranger. E com o arrependimento, a gente começa a se santificar. E a depender de Jesus. Sabe por quê? Águas rasas, às vezes, quem já andou no mar raso, assim, para sair do fundo, assim, né? Parece ser difícil, parece ser facinho, né? Você sair do mar, assim, lá no rasinho, mas não é. Tem a correnteza, às vezes a onda vem, quebra no seu pé, você toma aquele caldo. É menino com prancha, pegando jacarezinho. Mas parece que está tudo bem. Por quê? Porque lá nas águas rasas, nós é que temos o controle. Nas águas rasas, eu ouço todas as vozes, então eu decido o que eu vou fazer. Eu estou vendo tudo, então eu escolho. Esse não é o lugar para a gente. Jesus não quer que a gente vive no raso. Jesus não quer que a gente ande na direção que os nossos pés querem ir. Jesus não quer que a gente ande ouvindo vozes contrárias a deles. Vozes agradáveis aos nossos ouvidos. Jesus quer que nós andamos no fundo, águas profundas, imersos na presença dele, aonde só a voz dele, aonde é o plano dele que vai nos guiar, aonde é aquilo que ele tem para nós que vai nos mover. Nossa, mas no fundo é tão desconfortável, parece que dá até falta de ar. É assim mesmo. É desconfortável mesmo. Se for confortável, você vive do seu jeito. Se for desconfortável, você vive do jeito de Deus. Você depende de Deus. A graça de Deus é que te basta. Não é mesmo? Ou sou só eu? Essa palavra aqui é só para mim? Não, né? E olha o que vai continuar dizendo aí. Parte B do versículo 10 em diante. Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. O último ensinamento aqui. Quando nós caminhamos com Jesus no mais profundo. Quando nós experimentamos todas as partes de Jesus, no deserto, na dor, a gente quer só viver com Ele.
A gente não quer se apegar a mais nada. Olha o que aconteceu aqui, gente. Eles estavam querendo peixe, vocês perceberam? Eles estavam querendo peixe. Ficaram a noite inteira atrás de peixe. De repente, os peixes vêm e a Bíblia diz que eles largam tudo e seguem Jesus. Não ligaram para os peixes. É isso que acontece com aquele que anda com Jesus. Você não se apega mais às coisas desse mundo. As bênçãos não movem mais o seu coração. Se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus e eu continuo amando ele mesmo assim. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está faltando aí. O que está te preocupando. Eu não sei como está o seu mar nesta noite. Eu não sei de qual frustração você está saindo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não para. Não desista. Não desista de buscar o profundo no Senhor. Não se dê por vencido. Jesus, Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a mim nesta noite. Eu já tinha feito essa pregação aqui em um momento que eu estava passando por muita dificuldade. E o tempo passou. Eu preguei aqui um dia de manhã, essa pregação, o tempo passou. E essa semana foi uma semana dificílima para mim. E engraçado que o Pedro foi e me pediu para pregar de novo. E eu tive que acessar novamente essa palavra. Então eu creio que essa palavra também é para mim. Porque o meu coração também está em conflitos. As preocupações vêm para todo mundo. Mas não desista. Não pare de crer. Continua lavando a sua rede. Continua onde Deus mandou você ficar. Jesus não desistiu de você, não desista. Ele quer te levar para um novo nível, como ele levou a esses homens, que eram pescadores de peixes e viraram pescadores de homens. E viraram ponte para que o evangelho fosse pregado. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Fernanda, mas meu casamento é um desastre. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Fernanda, mas meus filhos estão afastados. Você e sua casa vai servir ao Senhor. Não desista. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Talvez você possa estar falando assim, essa palavra não é para mim, minha vida está ótima. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então Deus pode estar falando ao seu coração e te preparando. Para que você entenda que o seu lugar, é nas águas profundas. O seu lugar é aos pés da cruz. Volte para onde você deixou de orar, onde você deixou de buscar. O Senhor está com saudade de te ver levantando de madrugada para orar, de te ver orando pela sua casa, pagando um preço pela sua família. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesta hora, acessar o seu coração, Jesus. Queremos colocar, Deus, as nossas causas diante do Senhor. Oh, Pai, se existe alguém aqui em nosso meio, Deus, que assim como eu está vivendo tempos difíceis, tempos de desafios, tempos de novas portas desafiadoras, portas desconfortáveis. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que está vivendo, na verdade, um tempo de escassez, de portas fechadas. Um tempo em que está se perguntando como vai ser daqui para frente, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir, meu Deus, traz paz ao coração aflito, traz paz ao espírito agitado, Senhor. Em nome de Jesus, restaura este coração em pedaços, Pai. O Senhor é o nosso reconstrutor. O Senhor é aquele que faz e refaz nas nossas vidas. Oh, Senhor, faça tudo novo, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o remédio que nós precisamos.
O Senhor é a resposta que nós ansiamos. Meu Deus, nós queremos sair, Deus, da superficialidade da nossa fé e atingir o novo do Senhor. Nós queremos parar de olhar para o cenário, de olhar, Deus, para situações, Pai, que nos impedem de te enxergar, que nos impedem de ouvir a sua voz. Nós calamos agora, em nome de Jesus, a voz do medo. Em nome de Jesus, nós calamos agora a voz da ansiedade. Em nome de Jesus, nós calamos a voz da insônia. Em nome de Jesus, nós calamos a voz da preocupação excessiva. Nós calamos a voz da tristeza, do choro, do desequilíbrio emocional. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos ao Senhor Jesus, faça um milagre nas nossas redes nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que o Senhor tem promessas para esse povo. Eu sei, Jesus. Mas eu também sei que o Senhor não vai entregar as suas promessas se nós não estivermos prontos para receber. Deus, o que esse deserto tiver que fazer em nós, nós estamos abertos para experimentar tudo. Para ser maduros, para nos amadurecer, Senhor. Em nome de Jesus, se essa luta é para nos preparar, Deus prepara mesmo. Nós nos abrimos, Senhor, para sermos lapidados pelo Senhor Jesus. Nós não queremos mais ser os mesmos. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda, renova a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Nós cansamos de nos apoiar, Deus, na esperança da medicina. Nós cansamos de nos apoiar na esperança da profissão, da cultura, da economia, da política, da igreja. Não, da religião nós não queremos. Quebra as nossas correntes nesta noite. Estamos presos em uma religião, Senhor. Oh, Pai. Deus, nos tira da religiosidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, chega, Deus, de uma vida vazia. Chega, Deus, estamos aqui perdendo tempo. O tempo do céu é precioso, Senhor. Oh, Deus, aviva nossos corações, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, aquele tempo, Deus, em que ficávamos em êxtase na sua presença, em que nós só queríamos o Senhor, em que nós só queríamos o seu toque. Oh, Jesus, nós nos arrependemos por te abandonar, Senhor. Colocamos tantas coisas no seu lugar, Deus. Colocamos os nossos sonhos, colocamos o trabalho, colocamos a família, colocamos até a teologia no seu lugar. Deus, nos ajuda, Jesus. Colocamos os líderes, os pastores, Senhor, o nosso ministério. Ah, Deus, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Será que você pode pedir aí? Ah, meu irmão, o Espírito Santo está te mostrando o que você precisa de colocar diante de Deus. O que você precisa de abrir mão. Se é da sua conta bancária, abre mão. Se é da sua profissão, abre mão agora. Fala com Deus, Deus, eu te entrego. Eu não quero depender disso. Eu não quero depender de compras. Eu não quero depender de roupas. Eu não quero depender de comida. Senhor, não é isso que atrai meu coração. Os meus filhos são importantes, mas eu não quero depender de filho, de casamento. Não, Senhor, eu quero depender de Ti, Jesus. Oh, Senhor, toque em nós. Toque em nós, Deus. Toque em nós, nós não queremos parar. Nós queremos continuar, mas nós não queremos continuar como nós estamos. Nós queremos, Senhor, continuar como discípulos. Nós queremos Te seguir com uma alma de discípulos.